dos Salmos. Vamos ler o Salmo de número 82. Salmo de número 82. Diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo de Asaf. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Oramos mais uma vez, meus irmãos. Santíssimo Deus, glorificado seja o teu santo nome. Exaltamos a ti, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. É ela, Senhor, que penetra até o profundo da nossa alma, fazendo aquilo que lhe apraz. Abra o nosso entendimento nessa noite para ouvirmos a tua palavra. E, ouvindo-a, Senhor, que ela desça ao nosso coração para ali fazer morada, Senhor, e assim possamos praticá-la no dia a dia para glorificar o teu santo, precioso e eterno nome. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos então essa série de pregações em Salmos, lendo o Salmo primeiro, o primeiro Salmo do primeiro livro dos Salmos, né? Falando sobre o justo e o ímpio, duas gerações, podemos assim dizer, né? Duas categorias de pessoas que caminham juntos nessa vida, uns praticando a justiça, outros praticando a injustiça. E quais as consequências que esses dois caminhos têm para aqueles que o seguem? Depois nós vemos no livro 2 do Salmo, Salmo 43, falando sobre o Senhor que julga a causa do justo também, que diante de Deus ninguém ficará impune. E agora no livro 3 dos Salmos, né, eu estou falando do livro 1, livro 2 e livro 3, porque vocês já sabem que os Salmos originalmente são 5 livros, mas eles estão todos juntos em um só livro. Na nossa Bíblia do processo canônico foi feito só um livro. Então, este Salmo 82 pertence ao livro 3 dos Salmos, e ele fala sobre isso, fala da justiça de Deus e a parcialidade da justiça humana. Então eu quero dar um título a esta pregação, que é a indignação do justo contra o mal. E eu tenho certeza que este tema faz muito sentido nos dias de hoje, porque eu e você temos nos indignados diante das injustiças desse mundo, ou diante do mal desse mundo. E isso é tão notável que quando ligamos a nossa TV, ou mesmo quando pegamos ali o nosso celular, o nosso computador, para acessar algum site de notícia jornalística, para poder saber o que está acontecendo, nós nos entristecemos e às vezes até nos revoltamos diante das notícias de injustiça que rotineiramente acontecem, principalmente no nosso país. Quem é que não se lembra, né, de algumas das notícias? Quem que não se lembra daqueles políticos que foram condenados em 3 instâncias aproximadamente, uns em 2, outros em 3, outros em 4 instâncias? Eles foram presos com provas sobradas, com provas a rodo, como se pode dizer, inclusive com eles devolvendo dinheiro ao cofre público, confessando assim o quê? O seu crime. E pouco tempo depois, todos eles foram soltos, alguns se candidataram e foram eleitos, e outros vivem uma vida regalada, uma vida de regalias, né, na sua vida boa e entre o luxo.
não é para se revoltar? Não é para nós ficarmos indignados com isso, quando olhamos para notícias como esta, de pessoas que praticaram injustiça, pessoas que fizeram o mal e não foram presas, ou foram presas por um pequeno período e depois foram soltas e riem da justiça. Aqui os mais experientes vão lembrar de uma cena de uma novela em que o ator Reginaldo Faria interpretava um político corrupto, e no final ele pega um avião indo embora e dando banana para o Brasil. Aquela cena marcou, dizendo assim, que a justiça do Brasil, ela é falha. E aquela cena perpetuou ali, ou caracterizou de fato o que é a justiça humana, falha, e que ela não pune realmente quem deveria punir. Como nós falamos na semana passada, eles podem vir da justiça, mas o que esse salmo nos ensina, meus irmãos, é algo muito maravilhoso, porque se nós não podemos encontrar justiça na justiça dos homens, ou não podemos encontrar consolo nas notícias jornalísticas, a Bíblia nos fornece o consolo e orientação que eu e você precisamos diante das injustiças dessa vida. Este salmo, Salmo 82, ele foi escrito em um tempo em que os responsáveis pela justiça não estavam agindo legalmente. Eles não estavam muito diferente dos nossos juízes brasileiros. Eles não estavam nem um pouco diferente daqueles que deveriam manter a ordem e a decência dentro de uma sociedade. Eles estavam agindo com injustiça, e a falta de temor a Deus e esse desenvolvimento de podemos chamar assim, um egoísmo terrível, desprovido de qualquer coincidência ou consciência de amor ou de prática amorosa para com o justo e para com o fraco e o oprimido. Esse amor que faltava pelos juízes às pessoas que necessitavam do amparo da lei, isso revoltou o salmista e trouxe a ele então toda essa composição do Salmo 82 diante da corrupção que estava em solo judeu, solo israelita. E olhando para o que o salmista fala nesse salmo, meus irmãos, nós nos deparamos e dizemos assim: esse salmo nos parece muito familiar. Parece o Brasil de 2024, parece o Brasil do século 21, mas ele está dizendo praticamente as mesmas coisas que nós estamos vivendo: injustiças, e o clamor por justiça. A injustiça, meus irmãos, era tão grande aqui no tempo do salmista, que ele se indignou e então ele escreveu esse salmo. E quem é essa pessoa que escreve o salmo? Asaf. Quem era Asaf? Asaf era um músico que trabalhava no serviço do templo. Ele foi colocado pelo rei Davi para ser, digamos assim, para ser o responsável por toda a parte musical da adoração ao Senhor. Então ele era um levita, e dentro dos levitas tinham aqueles que cuidavam especificamente das ofertas, aquele que cuidava especificamente da manutenção do templo, e Asaf, ele vai cuidar da parte do louvor e adoração a Deus, da parte da música. Este homem e os seus filhos seguiram os seus passos e depois serviram o rei Salomão, os filhos de Asaf, que também têm salmos compostos. Esse é o Asaf que está indignado, está revoltado com as injustiças. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, logo quando começa a se corromper, nós vemos que até os levitas, até aqueles que eram responsáveis pela adoração, eles também se corromperam, e isso trouxe indignação a Asaf. Asaf se indignou quando ele via os principais levitas ali se corrompendo, aceitando suborno, aceitando presentinhos para favorecer os mais nobres da legislação de Israel. Então Asaf se revolta, compõe esse salmo. E o interessante é que Asaf, ele recorreu não à força braçal, como é costumeiramente visto nos dias de hoje, onde as pessoas querem pela força, pelo seu braço, conquistar a justiça, indo contra o que a Bíblia diz, que nós não podemos confiar no nosso braço,
mas confiar no Senhor. Não é por força e nem por violência, mas é o Senhor quem nos dá a vitória. E o salmista então ele faz o quê? Ao invés de buscar justiça com o seu próprio braço, com a sua própria força, ele recorre ao justo juiz, ao juiz que é reto, que é perfeito e que julga a causa com santidade. É isso que ele faz, meus irmãos, em 3 atitudes que servem para mim e para você. E são com essas atitudes que o justo, ele busca, ou ele se indigna, né? Diante da sua indignação, o justo busca respostas contra o mal. A primeira atitude que nós vemos aqui, e é interessante que essas 3 atitudes de Asaf, elas são correlatas, ou são muito parecidas com as atitudes do profeta Abacuque, porque possivelmente eles eram contemporâneos, então faz todo sentido que eles clamem pelas mesmas coisas. A primeira ação de Asaf contra a injustiça e contra o mal está no versículo 1. Ele reconhece a supremacia de Deus como juiz. Ele diz: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Meus irmãos, uma coisa que Asaf vê aqui e que nós temos que ver também diante das injustiças dessa vida é: Deus está assentado no seu trono e não está alheio às injustiças dessa vida. Deus, ele é o Deus supremo, o juiz supremo. Nada passa impune ao nosso Deus. Nenhuma injustiça que nós estejamos passando, seja no âmbito pessoal, individual, seja no âmbito coletivo, como sociedade de uma cidade como a nossa, ou de um estado como o nosso, ou de um país como o nosso, nenhuma causa injusta passa impune a Deus. Ele está assentado na congregação divina, e diante daqueles que julgam, o Senhor, ele estabelece o seu julgamento. É Ele quem dá a sentença final. As Escrituras afirmam isso. O que Asaf está fazendo aqui está de acordo com as Escrituras, porque as Escrituras elas afirmam a existência de Deus como sendo o único, o singular juiz supremo. Por exemplo, quando abrimos lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, olha o que diz Moisés acerca da supremacia do Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, diz assim o escritor: a ti foi mostrado, para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Num tempo em que deuses apareciam de tudo que é lado, de Moabe, da Filístia, do Egito, e de dos cananeus e de tantos outros lugares, o escritor de Deuteronômio diz: só há um Deus, só há um Deus, Ele é o único, não há outro que se possa comparar a Ele, não há ninguém como Ele. Essa é uma verdade nas Escrituras. O próprio Deus testifica isso em Isaías 44, dizendo que eu sou Deus e não há outro além de mim, e a minha glória não divido com ninguém. Então essa é uma verdade das Escrituras. E é interessante, meus irmãos, que nós devemos tomar um pouco de cuidado. Eu estou fazendo parênteses aqui dentro desse salmo, sair um pouquinho do tema e depois volto a ele. Devemos tomar um pouco de cuidado com as seitas, ou melhor, devemos tomar bastante cuidado com as seitas que usam textos como esse de Salmo 82 para usar de pretexto e de forma tendenciosa as suas práticas pecaminosas. Elas pegam este salmo, que na sua abertura fala que Deus está assentado no meio dos deuses, e depois no versículo 7 repete: vós sois deuses. Então devemos tomar cuidado. A abertura desse salmo, desse belo salmo, nos oferece uma excelente oportunidade para reforçar o que? A importância que nós temos de interpretar as passagens das Sagradas Escrituras. Devemos tomar cuidado, devemos ter respeito com a palavra de Deus e interpretá-la com a própria palavra. Essa é uma regra da interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Textos mais fáceis são respondidos, textos difíceis são respondidos com textos mais fáceis. O que está escrito no Novo Testamento
não é invalidado pelo Novo Testamento, e o que é defendido pelo Novo Testamento não é anulado pelo Antigo Testamento. Porém, as seitas, meus irmãos, usam versos como este para ensinar o politeísmo, para ensinar a crença em vários deuses, com apoio em textos como este. Por exemplo, uma seita bem famosa, como os Mormons, usam este texto para falar da progressão do ser humano, que o ser humano ele passa por um processo de evolução, e ele torna-se então uma espécie de Deus, inferior a Deus, mas uma espécie de Deus, tá? Tornando-se, diante dessa evolução espiritual, um semideus. Olha só que perigo, pegar um texto desse, usar como pretexto para defender a sua heresia e dizer: você deve buscar a progressão espiritual para que você se torne um espírito perfeito, e então você será transformado num Deus, não como Deus, mas num Deus menor. Devemos tomar cuidado com isso, devemos ter respeito à interpretação bíblica e tomar cuidado com aqueles que usam o texto bíblico para o seu próprio proveito. O que está acontecendo aqui? Este texto não está dizendo, afirmando que existem outros deuses, embora a palavra no hebraico que aparece aqui é a mesma para Deus, de Gênesis 1 e de outros lugares, a palavra Elohim é a mesma palavra que aparece. O que o salmista está afirmando aqui é que estes que são chamados de deuses, eles são os governantes responsáveis por expressar o governo de Deus. Vou explicar. Deus está dizendo aqui que todo aquele que tem uma liderança, todo aquele que tem um governo, ele está representando o governo de Deus, por isso ele é chamado de Elohim, ele é chamado de Deus, tá? Porque ele representa o governo maior de Deus. Quem era o rei de Israel? Era Deus, sempre foi Deus. Mas Davi, Saul, Salomão e todos os demais reis, eles somente expressavam o reinado de Deus. Assim, os juízes também deveriam se portar como representantes legais de Deus. Quem é o pastor da igreja? É o Senhor Jesus. Todos os demais pastores dessa terra, eles representam o pastoreio do Senhor. Então, a palavra do Senhor não está afirmando isso, que existem deuses como Deus, mas está afirmando que estes que governam deveriam governar como o governo de Deus, um governo justo, sem falha e não conivente com os injustos. E Deus está no meio desses juízes, observando o seu governo, para que eles não sejam injustos como os justos. Deus é o supremo juiz, meus irmãos. Ele nunca falha, nunca falhou, não falha e jamais falhará. Qualquer governo humano, seja ele de um presidente da república, seja ele de um governador de estado, seja ele de um prefeito de uma cidade, seja o chefe da família, o pai, seja o patrão do emprego, seja o pastor da igreja, qualquer líder, qualquer governo falha, mas o nosso Deus, ele é perfeito e ele não falha. Observe o que o salmista diz no Salmo 145, versos 13 e 14. Ele afirma essa verdade, de que Deus não falha, ele é o supremo juiz. Versos 13 e 14 do Salmo 145. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Este é um juiz que governa com equidade, que governa com justiça, que não falha em momento algum. Então, meus irmãos, lição para nós: diante das injustiças dessa vida, diante da falha dos governantes, nós recorremos àquele que dá a última palavra, aquele que é e está acima de todos os governantes dessa terra. Mas a Bíblia é enfática a falar do supremo juiz, desse supremo juiz que é o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Veja como Sofonias reagiu diante disso, no capítulo 3. Sofonias, no capítulo 3, ele é bem enfático quanto a isso. Versículo 5, olha o que Sofonias diz: o Senhor é justo, no meio dela ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz, não falha,
mas o iníquo não conhece a vergonha. Sofonias está dizendo aqui para Jerusalém que os levianos, os profetas, eles eram levianos, eram homens pérfidos, homens maus, homens que estavam corrompendo o povo de Deus, assim como os sacerdotes estavam violando a lei do santuário. E o Senhor diz através de Sofonias que Deus é justo. E o Senhor estava observando tudo aquilo, tá? Que ninguém ficaria impune, porque o juízo de Deus viria à luz e não falharia. Mas o homem iníquo, o governante iníquo, sabe o que ele faz? Salmo 2, ele zomba, ele debocha, ele acha que ele não vai ser punido. Mas o Senhor responde dizendo que eles não ficarão impunes do juízo do nosso Senhor. Então, meus irmãos, diante da injustiça, a primeira ação que nós devemos fazer é reconhecer a supremacia de Deus como juiz, de que Ele julgará a nossa causa, de que Ele não falhará em nos dar um julgamento justo, da qual o injusto não passará impune e os justos não serão punidos de forma injusta. A segunda ação que nós devemos ter diante das injustiças, que o salmista nos ensina aqui, é que nós devemos clamar pela justiça de Deus, devemos clamar pela promoção da justiça de Deus, devemos clamar a Deus por justiça. Versos 2 a 5. Versos 2 a 5 desse salmo nos ajuda a pensar dessa maneira. Diz assim o salmista: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Esses juízes, meus irmãos, da qual o salmista está falando, tinham o papel de fazer as leis, de aplicar a lei. Eles não tinham o papel de criar lei. A lei já estava estabelecida. O próprio Deus tinha estabelecido a lei, tanto o decálogo dos 10 mandamentos, quanto as demais ordens que o Senhor tinha tratado. Então esses juízes, eles não tinham o papel de fazer lei, eles não tinham o papel de criar novas leis, e sim aplicar as leis que já estavam estabelecidas, tá? E eles tinham que fazer isso como? Com retidão, com uma equidade, respeitando o estabelecimento que o próprio Deus tinha determinado. Porém, meus irmãos, cabia a eles, esses juízes, a responsabilidade como governador do povo de Deus de proteger os inocentes e castigar os malfeitores. Assim como Paulo diz em Romanos capítulo 13, toda a autoridade é constituída por Deus, e ela tem propósito, que era de proteger os inocentes e castigar os malfeitores. Parece coincidência quando nós observamos este salmo. Por quê, meus irmãos? O que nós vemos hoje no nosso país é semelhante ao que nós estamos vendo. Aqueles que deveriam aplicar a lei, eles estão legislando. Ao invés de proteger o fraco, eles estão se unindo aos corruptos e aos fraudulentos para fazer o mal. Aqueles que foram estabelecidos como juízes, como governantes, que deveriam olhar para a sociedade e proteger eles diante da lei que já está estabelecida, eles não fazem isso, mas se juntam com os corruptos, se juntam com os homens de coração mau, para fazer mal àqueles que são fracos, àqueles que são oprimidos, que deveriam estar sob a proteção dos governantes. Meus irmãos, se esses juízes da qual o salmista está dizendo, se eles quisessem tripudiar sobre o direito do pobre, eles certamente receberiam um fim reservado como de fato foi. Todo juiz que quer tripudiar, que quer se sobressair ao direito do pobre, ao direito do inocente, o fim deles é um fim violento, reservado para os déspotas, reservado para os homens ímpios de coração mau. O seu galardão, como diz a Bíblia Shed,
lá no comentário da Bíblia Chat sobre esse versículo, diz isso: eles receberão um fim violento, reservado exclusivamente para todos aqueles que praticaram o mal e que inverteram a lei do Senhor. Ao invés de proteger o fraco, eles oprimiram. E isso vale, meus irmãos, não só para governantes políticos, mas a própria Escritura diz: ai dos pastores que se aproveitam da ovelha para sugá-las, para tirar delas a sua lã, ou seja, para se aproveitar das ovelhas. Isso vale para todo tipo de governança. O comentário da Bíblia NVI sobre esse texto também, meus irmãos, diz assim: por mais exaltada que fosse a sua posição, esses deuses, que são juízes, esses deuses corruptos, eles serão abatidos pelo mesmo julgamento que os demais homens. Isso é uma verdade que eu e você devemos crer. Todo aquele que usar a autoridade que Deus lhes confiou para seu benefício próprio e oprimir o fraco e necessitado, eles receberão o seu próprio pagamento. O mal que eles desejavam ao fraco, eles receberão. E o interessante das Escrituras, meus irmãos, é que ela nos dá a porção disso. Quer ver um exemplo disso? Todos nós lembramos da história do perverso Amã. O que Amã fez? No seu coração ele desejou mal para Mardoqueu. Amã tinha uma responsabilidade no reino que deveria ser revertido para cuidar do povo. Mas Amã tinha um ranço, tinha um ódio do povo judeu. E ele viu em Mardoqueu então o quê? A representação daquele povo. E ele fez então o quê? Construiu uma forca e disse: vou enforcar Amã. Ele conseguiu lubridiar o rei Assuero e criou uma lei de extermínio do povo judeu. Mas Amã, ele, por certo, não prestou atenção que ele era apenas um homem, que havia um juiz acima dele, que estava diante deles observando as suas injustiças, como diz o início do Salmo, olhando para eles e vendo o seu julgamento. E Deus então fez o quê? Reverteu a lei. A forca que Amã construiu para Mardoqueu, ele próprio foi quem estreou aquela forca. Ele foi enforcado na sua própria forca. E a lei que Amã estabeleceu para exterminar o povo judeu, ela também foi usada pelo próprio Deus para que o povo de Deus se defendesse contra todos os povos. E então o povo de Deus perseverou, o povo de Deus prevaleceu sobre todos os povos. Esse é o nosso juiz, meus irmãos. Por isso devemos clamar a Ele por justiça. Devemos buscar nele a justiça. Por mais exaltada que seja a posição de um juiz, de um homem, meus irmãos, tá? Por mais que eles possam se gabar de uma posição, eles são apenas homens. Eles podem até se portar como deuses, de fato, como reis, como pessoas importantes. Eles podem achar que são maiores do que o cargo que eles ocupam. Mas eles são apenas homens. Em um relato que eu vi alguns meses atrás, de presos inocentes, o testemunho era: quando ele entrou na cadeia para observar as pessoas, vou chamar de vítimas, as vítimas que estavam presas, mulheres urinavam nas suas calças, homens tremiam, batiam o joelho um no outro. O que essas pessoas inocentes, que estão presas inocentes, viram? Um monstro, alguém imponente, alguém que era soberano. Viram ali um homem com todo o poder do mundo. Mas alguns olharam para ele e disseram: você é apenas um homem, e o juízo de Deus virá sobre você. Meus irmãos, a história nos prova isso. De Faraó a Alexandre o Grande, de Hitler a Saddam Hussein, nenhum deles prevaleceu, nenhum deles diante das suas maldades prevaleceram. O Senhor derrubou todos eles. Pastores que se achavam os melhores, pastores que se achavam os donos das igrejas, pastores que oprimiam o rebanho do Senhor, colocando-lhes jugo pesado, pereceram.
porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Eles são apenas homens. Não temam os homens. Por mais que o cargo que eles ocupem sejam cargos imponentes, sejam cargos poderosos, diante de Deus, eles são trapos de imundícias, formigas, vermes, que não têm poder contra o nosso juiz supremo. O Senhor é o justo juiz, meus irmãos, e Ele não permitirá que nenhum corrupto passe impune. Ele julgará todos de forma justa, retamente, e dará a cada um a sentença devida. Ninguém ficará sem a sentença do Senhor. Uma terceira ação ainda que o salmista nos ajuda aqui a lidar contra o mal, meus irmãos, está no versículo 6 a 8. O salmista, diante da injustiça, diante do mal, o salmista procura agir de modo a promover a justiça, ou seja, a divulgar a justiça de Deus. Versos 6 a 8. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Meus irmãos, esses versos 6 e 7 deste salmo nos fala claramente, para não deixar nenhum tipo de dúvida sobre o sentido do primeiro versículo desse salmo, e ainda nos esclarece de forma mais clara ainda. Foi o Senhor quem deu o título para ele de deuses, ou seja, de juízes, esses que são encarregados da justiça, mas não deixaram de ser homens, embora Deus deu a eles esse título de deuses, dizendo: vós sois deuses, mas eles são apenas homens, porque o próprio texto diz que eles serão julgados como homens, e sucumbirão como qualquer príncipe, eles morrerão como qualquer homem. Todos os que exercem autoridade, meus irmãos, sejam eles pais, maridos, chefes, pastores, governadores, presidentes ou outro tipo de autoridade, eles devem se lembrar que eles estão subordinados a Deus. Devemos lembrar disso. Um pai e uma mãe devem lembrar que o seu filho não que ele não deve usar sua autoridade de pai e mãe para ser injusto com o seu filho, porque a Bíblia diz que os pais são mordomos dos seus filhos, que eles são heranças do Senhor, e nós teremos que prestar contas a Deus diante do tratamento com os nossos filhos. Pastores, as igrejas não são deles, são de Cristo. Chefes, a Bíblia nos ensina como tratar os servos. E governadores, a Bíblia ensina o papel de um governador. Todos esses cargos, meus irmãos, estão subordinados a Deus. Foi Deus quem estabeleceu um homem de ser pai. Foi Deus quem estabeleceu e deu à mulher o dom dela ser mãe. Foi Deus quem deu o dom a um homem ou alguém de ser o pastor da igreja. Foi Deus quem deu a homens talento, sabedoria e capacidade para chefiar empregados. Foi Deus quem estabeleceu todas as autoridades governamentais ao redor desse mundo. Todos eles prestam favor ao Senhor. Todos eles estão subordinados ao chefe maior, ao juiz supremo, que é o nosso Senhor. Aqueles que entenderam assim, meus irmãos, foram prósperos. Aqueles que entenderam que o cargo que eles ocupam, eles estavam ali por subordinação, ou eles estavam ali por missão de Deus, eles foram prósperos e foram bem-sucedidos. Por isso o salmista clama: levanta-te, ó Deus, e julga a terra. Este grito do salmista é muito parecido com o de Abacuque, quando ele diz: até quando, Senhor? Até quando a injustiça vai imperar em nosso meio? O salmista chama a Deus e pede para que ele julgue a terra, pois está dizendo que a Deus compete a herança de todas as nações. O princípio, meus irmãos, por trás dessa conclusão desse salmo é óbvio e é glorioso. É o salmista entoando um cântico de louvor a Deus que ecoa
durante todas as páginas das Escrituras, mas que ecoa também, meus irmãos, durante todos os séculos. Cada vez que eu e você, cada vez que um justo, cada vez que alguém que está sendo injustiçado, ele diz: não acredito na justiça humana, mas acredito na justiça divina. Esse salmo se cumpre. A cada grito de um inocente, a cada grito de um injustiçado que diz: eu não acredito na justiça dos homens, mas eu confio na justiça divina, é este grito do salmista dizendo: levanta-te, ó Deus, e julga esta causa, julga a terra. Deus, meus irmãos, exerce domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Como nós dissemos essa manhã, Francis Schaeffer diz que não há um pedaço da existência em que Deus não diga: não é meu. Tudo pertence a Ele, tudo é do Senhor. Ele é o ser supremo acima de todas as coisas. Ele é o Senhor de toda a criação. Ele exerce domínio sobre todas as coisas. E no final de todas as coisas, no final de tudo, meus irmãos, Deus julgará tudo, inclusive os juízes que Ele estabeleceu para a justiça. Não à toa, as últimas palavras da Bíblia, meus irmãos, ecoam a palavra que o salmista está dizendo aqui. Lá no Apocalipse 22, verso 20, ecoa isso que o salmista está dizendo. As sábias palavras de João, já na reta final, clamam ou ecoam a voz do salmista, quando ele diz exatamente essas palavras: aquele que é a testemunha fiel de todas as coisas diz: sim, venho em breve, amém, vem, Senhor Jesus. Mas vem para quê? Para julgar a terra. João está dizendo que o Senhor vem, em breve Ele vem. Vem, Senhor Jesus, é o que diz João. Mas vem para quê? Para cumprir o que o salmista está dizendo: para julgar a terra, para julgar e estabelecer a justiça que não foi encontrada em nenhuma das décadas, em nenhuma dos milênios, em nenhuma das eras. Ele vem para estabelecer o seu reino entre as nações, porque todas as nações pertencem ao Senhor. O Salmo 82, ele termina nos dando, meus irmãos, apenas um vislumbre, apenas um flash, podemos assim dizer, do reino justo do Senhor, da qual os evangelhos, eles nos falam. O reino do Senhor Jesus, o reino justo, o reino onde a justiça será estabelecida, e não haverá ninguém que sofrerá injustiça. Os homens, meus irmãos, eles continuarão julgando da sua forma injusta, da sua forma ímpia, e alguns, alcançados pelo Senhor, julgarão com integridade, outros não. Dos menores aos maiores, todos eles comparecerão diante do justo juiz para serem julgados conforme as suas obras. Rápidas aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Diante do que nós lemos, diante do que o salmista nos trouxe aqui, o que as Escrituras também nos falam. Primeira aplicação: diante das injustiças dessa vida, confie no Senhor e descanse nele. Confie no Senhor e descanse nele. Como já foi dito, Deus governa e preside todas as nações. Ele já venceu por nós. Não é que Ele vai vencer, Ele já venceu por nós. E porque Ele venceu, nos dá a garantia de que nós estamos perto de viver um reinado de justiça, de retidão. Confie em Jesus, diante das adversidades, diante das injustiças que vocês estejam vivendo. Confie no Senhor e descanse nele. Segunda aplicação, meus irmãos, diante do que nós lemos: descanse na sua vocação. Se você é vocacionado pelo Senhor, descanse. Se o Senhor te chamou para algo fora da igreja, para um trabalho específico em que visa o apoio, ou em que visa o bem da comunidade que você reside, faça isso, desempenhe a sua vocação com justiça. Alguns dos nossos irmãos são chamados para trabalhar no meio político, como servos do Senhor. Outros são chamados para trabalhar em camadas da nossa sociedade, representantes do povo. E nós devemos louvar a Deus, meus irmãos,
pelos cristãos que trabalham e trabalham de forma justa e correta entre os governantes, sejam políticos, sejam policiais, sejam professores, sejam qualquer tipo de profissional da saúde ou qualquer tipo de cargo que eles ocupam na sociedade. Devemos orar por eles e devemos louvar a Deus por cada irmão nosso que esteja influenciando na nossa sociedade. Devemos louvar pela vida deles, porque eles estão executando sua vocação e mostrando que Deus governa através deles de forma justa. Terceira aplicação, meus irmãos, diante das injustiças, devemos usar as armas cristãs. Quais são essas armas cristãs para mudar a nossa sociedade? Primeiro, oração. A oração é uma arma nossa, e é uma arma poderosa, e nós não podemos enfraquecermos diante da oração. Um pequeno exemplo disso: em um determinado tempo, se não me falha a memória, na Polônia havia uma questão política muito complicada de perseguição à igreja, e então jovens da igreja reformada saíram nas praças públicas e dobraram seus joelhos e começaram a orar em praça pública. A polícia do governo veio para botar para correr aqueles jovens, porque eles estavam perturbando, segundo o governo estavam perturbando, e eles oravam mais ainda. E a oração deles, meus irmãos, começaram a atrair outras pessoas, e aquilo que era uma oração de alguns jovens se tornou uma oração nacional, que acabou mudando a lei e acabou trazendo um benefício muito grande para aquele país. Devemos orar. Diante das injustiças, devemos orar. Nós não devemos conformar dizendo assim: é disso para pior, é disso para pior. Não, devemos orar. Devemos colocar essa arma que nós temos ao nosso favor em prática. Devemos usar como arma também da nossa a pregação das Escrituras. E talvez, meus irmãos, a nossa geração não esteja acostumada com uma pregação protestante. Talvez nós estejamos preocupados em vir para a igreja e ouvir pregação assim: Deus vai te abençoar, olha, Deus vai te dar um carro, olha, Deus vai te dar um marido, olha, você tem que viver uma vida tranquila, boa, de bonança. Mas irmãos nossos no passado, através dos cultos em que eles pregavam contra o racismo, eles pregavam contra o machismo, eles pregavam contra todas as injustiças sociais. Alguns foram presos, mas não deixaram de pregar. Quem nunca viu o discurso de Martin Luther King, que foi um homem que usou a pregação para mostrar as injustiças que estavam sendo cometidas contra os negros americanos? O púlpito deve ser usado sim para pregar a palavra de Deus, como nós estamos fazendo nessa noite, e deflagrar ou desmascarar as injustiças sociais que estão sendo feitas. Porque se nós nos calarmos, Deus cobrará de nós. Nós somos protestantes e devemos protestar contra todo tipo de injustiça e de impiedade. A pregação é uma ferramenta nossa, que nós devemos ir lá fora, no nosso trabalho, na nossa escola, com os nossos vizinhos, e pregar a palavra de Deus como deve ser pregada. Devemos usar também, meus irmãos, a adoração coletiva e a mobilização do povo de Deus em adoração. Nós não precisamos de cantores na igreja, nós não precisamos de cantores no meio do povo de Deus, nós precisamos de adoradores que entendam o que é o louvor e a adoração a Deus. É você entender que o louvor, ele vai alcançar corações, e vai, através desses corações alcançados, modificar a vida das pessoas. Louvores que transformam vidas, porque é a palavra cantada. O louvor, meus irmãos, é uma ferramenta que nós temos para mudar também essa sociedade corrompida e entregue. Oração, pregação, louvor e também o discipulado, meus irmãos, são ferramentas que nós temos para combater as injustiças. Em quarto, diante das injustiças, devemos entender que a esperança última do crente não está em reformas políticas, seja o endireitamento, ou seja, políticas de direita, ou esquerdamento, políticas de esquerda. Nós não dependemos de um governo de direita, nós não dependemos de um governo de esquerda,
Nem Lula e nem Bolsonaro vão mudar nossas vidas. Nenhum governo de esquerda ou de direita vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida, a nossa esperança, meus irmãos, está na vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Rei eterno, o nosso governante justo. É Ele quem vai mudar a nossa vida. É Ele que vai estabelecer um reino justo de amor. É Ele que vai acabar com todas as injustiças, aonde não haverá mais segregação racial, aonde mulheres não apanharão mais de homens maus e corruptos, aonde pessoas não serão presas mais injustamente, aonde pessoas não morrerão mais de fome, enquanto juízes usam dinheiro público para hotéis, para viver uma vida de luxo, aonde nós não morreremos mais nas filas de hospitais por falta de médicos, porque aqueles que deveriam providenciar uma saúde melhor para nós estão viajando em avião de luxo, estão vivendo em mansões, estão tomando vinhos de 4, 5, 6 ou 7 mil reais, estão em banquetes que custam uma vida de trabalho. É em Jesus que nós esperamos que isso seja restabelecido. Não é em um governo de homens, não é em nenhum tipo de governo, seja de direita ou de esquerda. A nossa esperança está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E por fim, meus irmãos, diante das injustiças dessa vida, nós devemos crer e devemos ter essa certeza no nosso coração que Deus julgará não apenas os governantes desse mundo, mas os governados também, que não agiram com justiça, sofrerão diante deste julgamento justo. Há muita gente que reclama daqueles que julgam, mas aqueles que não cumprem as leis estabelecidas, um filho que é rebelde com o seu pai, uma mulher que não respeita o seu marido, um marido que é hostil contra a sua esposa, um pastor que corrompe a igreja, um patrão que se torna um déspota diante dos seus empregados, políticos que não, ou pessoas que não cumprem, as leis estabelecidas pelos seus governantes, elas também serão julgadas pelo Senhor. A lei do Senhor vale para os juízes, os governadores e aqueles que são governados. Todos os injustos, meus irmãos, serão condenados. Só há uma maneira de nós sermos achados justos, estando pela fé em Cristo Jesus, que é a nossa justiça. Se pela fé vivermos em Cristo, e se vivermos em Cristo, por Ele seremos justificados. Ele nos justifica diante do nosso estado de injustiça que nós nascemos, diante das injustiças dessa vida, diante das injustiças dos governantes, meus irmãos. Devemos descansar na justiça divina, porque a Bíblia diz isso de forma clara. E nós encerraremos aqui esse sermão lendo Apocalipse 22. Os injustos serão punidos pelo justo juiz. É o que diz o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 a 15. Nós devemos crer que nenhuma injustiça passará impune diante do Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus, Apocalipse 22, a partir do verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ficarão fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Em algumas versões está a injustiça, todos aqueles que andam na injustiça. Meus irmãos, o justo juiz está voltando para julgar este mundo. O supremo juiz está vindo e está perto. Como diz Apocalipse, eis que venho sem demora, e ele virá para restabelecer a ordem desse mundo e julgar
governadores e governantes, cada um segundo aquilo que eles fizeram. Vamos orar?